Bom dia! Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos. Para quem está ligando agora o rádio ou não me conhece, eu sou médico clínico e gastroenterologista. Gastroenterologista é médico do aparelho digestivo, boca, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula, vias biliares. O programa Dicas de Saúde tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, sem muitos alimentos gordurosos, sem muitos açúcares, carboidratos, doces. Atividade física para todos é um incentivo que fazemos para todos, praticar exercícios, qualquer idade, qualquer condição. E também é um programa que fala sobre as doenças mais frequentes, algumas que têm prevenção, outras não, mas que pelo menos sabendo, conhecendo, fica melhor, né? De lidar com os problemas de saúde, pois o ser humano ele é frágil, ele tem muitos problemas de saúde. Quando se é criança pode-se ter bem poucos, jovens também, bem pouco, mas adultos já passa a ter mais problemas de saúde e os idosos mais ainda. Portanto, precisamos conhecer os principais, os mais frequentes problemas de saúde para lidar com eles e não piorar mais ainda a condição, o sofrimento de cada um. Então, aos domingos estamos aqui de 7 às 9, hoje com o Pedro Lucas, operador de som e áudio. Estamos já colocando, já está no ar, Pedro Lucas, a nossa live. A live de Facebook. Como é que você nos assiste? A live de Facebook. Você coloca no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Se você fizer isso no Facebook, colocar FM Padre Cícero 104,5, você já tem acesso à nossa live. De hoje e também dos programas anteriores, porque a live fica, né, gravada. E aí você pode assistir em outro momento. Você pode nos ouvir, claro, na FM Padre Cícero, principalmente quem, vamos dizer assim, não está em casa, não está com seu rádio, está em outro local, na rua, tá? Você pode baixar o aplicativo da internet, por exemplo, Radiosnet. E com a Radiosnet você nos escuta em qualquer local do Brasil e do mundo. As Radiosnets, eles têm capacidade de baixar e aí você coloca, né, 104,5 FM Padre Cícero. E aonde você estiver, você vai nos ouvir. Se em outro momento você quiser ouvir novamente o programa ou passar para alguém, nós temos o site do Tony Santos. Tony Santos é um radialista, trabalha aqui na nossa emissora também. Os domingos à tarde ele faz o Som do Brasil e ele tem o site clubesintonia.com. O site do Tony Santos é o clubesintonia.com. E nesse site ele disponibiliza num link dicas de saúde. São sempre 4 programas que ficam para você ouvir a hora que quiser. Temos também as nossas redes sociais. Temos o YouTube. No YouTube tem podcast Dicas de Saúde. E temos também podcast Gastroclínica Vasconcelos. Então, nesses podcasts, no YouTube, você tem acesso aos nossos programas anteriores para nos ouvir, né? Para nos ouvir em outros momentos, indicar para alguma pessoa que perdeu o programa, que está dormindo uma hora dessa. Chuvinha boa, né? Chuvinha boa faz dormir mesmo. É bom. Aí pode nos ouvir em outro momento ou nos assistir em outro momento na live da FM Padre Cícero 104,5. Estamos no tempo do Advento. Hoje é o segundo domingo do Advento. Como eu falei domingo passado, tem 2 grandes personalidades no Advento, na chegada da salvação, né? Na chegada de Jesus.
Um é Nossa Senhora, né? Maria, Mãe de Deus, Mãe Nossa. E outro é o João Batista. João Batista é o último dos profetas, primo de Jesus Cristo, filho de Zacarias e Isabel, e que ele profetizou, né, que o primo estava chegando e assumiria o lugar dele. Então o evangelho de hoje fala muito sobre João Batista, que pregou o reino de Deus e batizou o primo Jesus Cristo, né? Então, tempo de advento é aquele tempo de esperança, da gente esperando a segunda vinda de Jesus, que é uma profecia bíblica. Nossa convidada já está chegando, a doutora Tamara Abrantes, vamos já apresentá-las. Então, o tempo de advento, meu irmão, minha irmã, é um tempo de esperança, porque a gente se prepara para a segunda vinda de Jesus. A primeira já aconteceu, né? Que a gente chama de Natal. Maravilha, né? Natal é a segunda maior festa cristã. A primeira é a Páscoa, que é a Páscoa da Ressurreição, e a segunda é o Natal. Então, o tempo de advento é uma preparação para a segunda vinda de Jesus, mas também é uma preparação para fazer direitinho o recebimento do Cristo Jesus do Natal, que ele já veio, já nasceu na família de Nazaré, já nos salvou, já foi para o céu, já ressuscitou, vai voltar um dia, acreditamos nisso. Então toda essa preparação do Natal, festa cristã, está acontecendo agora nesse segundo domingo de advento. E o programa Dicas de Saúde tem acompanhado os temas, né? Os temas importantes, os meses, né? Os meses coloridos. Nós estamos então no mês Dezembro Laranja. Mês Dezembro Laranja é a campanha de conscientização do câncer de pele. Câncer de pele que é o mais comum do mundo. Graças a Deus não é o que mais mata, mas é o mais comum do mundo, o mais frequente. Então nossa convidada de hoje é uma médica dermatologista. Ela já esteve aqui conosco outras vezes, voltando hoje. É a doutora Tamara Abrantes. Ela é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tem título dessa Sociedade Brasileira de Dermatologia. Portanto, ela faz dermatologia clínica, cirúrgica e estética. Ela é da Universidade Cândido Mendes, Recife, e também de Salvador, onde fez mestrando em Ciências de Saúde e é especialista em saúde da família pela UFC. Atende na clínica Dr. Center, Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, número 172. Daqui a pouco ela... tem aqui o telefone. Na Lagoa Seca, aqui no Juazeiro, a clínica da doutora Tamara. O telefone é 88-9814-67000. Então, 981-467000. Depois ela vai repetir direitinho que números eu me atrapalho. Bom dia, doutora Tamara Abrantes. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite para falar desse tema tão importante, Dezembro Laranja, câncer de pele. Bom dia, doutor Péricles, e a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. É sempre bom, né? Estar aí no domingo cedinho, falar de um tema, principalmente tão relevante para a nossa sociedade e para a saúde, principalmente agora que vai entrar o verão. Então, sempre dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem essa campanha para diminuir as taxas do câncer de pele, que, como você mesmo falou, é o câncer mais frequente no mundo. E o Brasil não poderia ser diferente, porque também é um país tropical, né? Alta incidência solar. E então sempre no mês de dezembro temos essa campanha para enfatizar o uso de proteção solar, cuidados mais adequados. E esse ano ela vem com a campanha associada ao Covid. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela está no verão, com o tema: no verão, os cuidados com a Covid-19 e a prevenção do câncer de pele devem andar lado a lado.
Esse é o tema, é o novo lema desse Dezembro Laranja. Legal, tema bem interessante, né? Nesse tempo de Covid, o pessoal fica com medo da vitamina D cair e pegar a doença, mesmo estando vacinado. Aí vai tomar banho de sol. E o banho de sol, dependendo do horário, pode aumentar a possibilidade de câncer de pele. Então, você já sabe hoje o assunto. O assunto é câncer de pele. Tem vários tipos, a doutora Tamara Abrantes vai falar pra gente. E vai falar também sobre os diversos recursos da modernidade da dermatologia para tratar a pele, né? Além do câncer, que é o mais importante, tem também os outros problemas do envelhecimento natural da pele, as manchas, as marcas, os efeitos do sol, mesmo quando não é câncer, na pele. Hoje a dermatologia dispõe de muita modernidade, muito recurso para melhorar o aspecto da pele. Sim. Das pessoas, das mulheres e dos homens, não é isso, doutora? Com certeza. Então vai falar sobre todo esse avanço da medicina na área dermatológica e vai também falar, claro, sobre o diagnóstico diferencial, o que parece com câncer e não é, né? Porque às vezes a pessoa está com uma lesão na pele e pensa logo, ei, já é câncer, vou correr pro dermatologista, aí graças a Deus às vezes não é. E quando é, na maioria das vezes tem tratamento e tem cura, não é isso, doutora Tamara? Tem, se diagnosticado precoce, porque assim, 90% dos cânceres de pele, eles são de evolução, é um câncer maligno, mas ele tem alto índice de cura. E o tratamento é apenas cirúrgico, em alguns casos pode ser até tratamento conservador, tópico, em alguns casos. Mas a maioria eles não são tão não é tão agressiva. Exato. Principalmente, mesmo o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo, se diagnosticado precocemente, também tem um alto índice de cura. Muito bem, então você já sabe que é o assunto de hoje, câncer de pele, Dezembro Laranja, dermatologia, especialista, doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Então você pode participar fazendo perguntas, está aqui o Pedro Lucas para receber sua pergunta. Você pode enviar em pergunta por áudio ou então escrito, pode ser no WhatsApp, o telefone é o mesmo, você pode ligar 3512-2000. É o telefone para fazer a pergunta? É o WhatsApp para fazer pergunta? É também, 3512-2000. Aí você manda sua pergunta para a doutora Tamara Abrantes, dermatologista. Como eu falei, pode ser em áudio, pode ser em escrito. E também você pode mandar sua pergunta na nossa live, que já começou, na live do Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Você entra lá e faz lá a sua pergunta para que eu veja aqui que você está participando da live e está fazendo alguma pergunta. Como já está conosco a Maria Maxilene, desejando um bom dia para você também, Maria Maxilene. A Lena Bezerra, bom dia. A Marlene Almeida, bom dia, Marlene. Olha aí, o pessoal já está ligado na live do Facebook, nesse dia de domingo, uma chuvazinha boa, graças a Deus, esfriar um pouquinho o tempo, molhar nossas plantinhas, encher nossos rios, que coisa boa, né? Doutora Tamara Abrantes, o câncer de pele é o mais frequente do mundo, como você já falou, não é o que mais mata, falou que tem cura, tem procedimentos, às vezes nem precisa nem cirurgia, às vezes precisa. Mas quando suspeitar, quais são as lesões de pele que a pessoa deve levar mais a sério? Porque às vezes você está com lesão de pele e mostra para um parente e o parente diz, isso é um sinal, isso vale nada não. Quais são as lesões de pele que chamam a atenção para procurar ajuda do médico especialista, dermatologista? Certo. Existem alguns sinais que podem chamar a atenção. Lesões, nódulos elevados, caroços na linguagem popular.
brilhantes, avermelhados, com coceira ou sangramento, ardência, podem chamar a atenção de um carcinoma basocelular. Existem algumas úlceras, ferimentos que não cicatrizam, que vai e volta, principalmente na face, em áreas fotoexpostas, às vezes até em região de mucosa, também é um tipo de que pode ser câncer, chama a atenção. Ferimentos em áreas de ferida, de cicatriz, de queimadura, que não melhora, também tem que chamar a atenção se não está virando um carcinoma escamocelular. Pintas, sinais escuros que mudam de cor, com várias cores, com bordas irregulares, que não é regular, não é igualzinho, entendeu? Ele é diferente um lado do outro, que está crescendo, que vem crescendo, mudando de forma, apresentando coceira, sangramento, aumento do relevo, qualquer mudança em algum sinal pré-existente, alguma pinta escura, tem de chamar a atenção. Principalmente se for em áreas fotoexpostas, braços, rosto, pescoço, tórax, região da orelha no homem, nuca, né? Essa região do pescoço, na região posterior, principalmente no homem, também gosta de aparecer. Muito bem, então quem tem esses sinais com essas características irregulares, e não é bem redondinho, bem miudinho, que está crescendo, está meio estrelado, que está meio mudando de cor, talvez até sangrando, procure dermatologista para fazer o diagnóstico, para não ficar guardando o problema, porque um dos cânceres de pele não é tão simples não, o tal do melanoma, não é, doutora Tamara? Ele pode matar, dizem que mata até quase 6 pessoas por hora no mundo. O melanoma, ele representa em torno de 5 a 10% da quantidade de câncer de pele. Apesar dele ser menos frequente, ele é mais agressivo. O que acontece é que muitas vezes o melanoma ele é diagnosticado tardiamente. Como ele é uma pinta, ele passa mais despercebido que os outros. Os outros tipos de câncer de pele, não melanoma, que são o carcinoma basocelular e o escamocelular, eles muitas vezes formam úlceras, ferimentos, desfigurantes no rosto. Então o paciente chama a atenção. E muitas vezes o melanoma, ele fica uma pinta ali, um sinalzinho escuro e que a pessoa não percebeu. E quando muitas vezes ele vai perceber, algumas vezes ele já está até com metástase. Se diagnosticado precocemente, ele tem um alto índice de cura. Ele está associado bastante a pessoas claras. Então, o melanoma, às vezes, ele também tem essa quantidade de morte no mundo, mas ele está mais associado a países de pele clara, fototipo 1 e 2, olhos claros, ruivos, que tem muitos sinais, pintas, sardas no corpo, e principalmente pessoas de pele e olhos claros. Ele tem uma associação com a exposição solar, mas ela não é tão intensa, o seu desenvolvimento, como os outros tipos de câncer não melanoma. Interessante. O pessoal já está começando a participar. A nossa amiga Maria Maxilene, ela começa questionando logo o sol. Ela diz assim, que ensinaram para ela que ela recebesse o sol de 10 a 11 horas da manhã por causa da vitamina D. E aí, doutora Tamara, logo um momento da exposição mais forte, né, dos raios solares. Bem, assim, a radiação solar, existe a UVA e a UVB. A UVA, ela é praticamente igual ao longo de todo o dia. Ela pode causar um pouco de câncer de pele, mas ela está mais associada ao desenvolvimento de manchas e envelhecimento da pele, envelhecimento precoce. Já a UVB, que é essa radiação de 10 às 16 horas, ela está bastante associada com queimadura na pele, queimadura solar e desenvolvimento do câncer de pele. E essa radiação é a que mais também absorve a vitamina D.
Isso é um ponto que vem sendo bastante discutido sobre essa exposição solar em relação à vitamina D. O que acontece é que não precisa ser 1 hora. A vitamina D, se você ficar 15 minutos no sol, ela já é suficiente para você absorver. E você pode usar filtro solar nessa exposição. Como assim? Porque o filtro, ele não bloqueia toda a radiação. Então, se você passa o filtro, mesmo assim se expor, você está absorvendo a vitamina D. Então a gente recomenda expor, mas vamos supor com filtro 30, que ele só reflete uma parte da radiação, ele absorve outra parte. Ela não é totalmente 100% refletida com filtro solar, entendeu? Você absorve. Então, se você pegar uma exposição 3 vezes por semana, mesmo que seja nesse horário um pouco mais quente, mas o ideal é que seja com filtro solar, tem uma proteção, porque você vai estar absorvendo a vitamina D, mesmo assim. Muito bom, então boa dica, né? Pouco tempo, no máximo 15 minutos, 3 vezes por semana, com protetor solar, fator 30 mais ou menos, né? Exatamente. Pronto, absorve boa parte da vitamina D, o filtro solar não bloqueia e vai ter menos risco de câncer de pele, porque a exposição vai ser só 15 minutos, é isso? Exatamente. Legal, muito boa dica. Ela também faz outro questionamento sobre a cor dos sinais que apresenta na nossa pele. Tem uns que são vermelhinhos, tem outros que são pretos, tem outros que são marrons. Qual é a diferença? Qual que é mais risco de ser câncer? O que tem mais risco de ser câncer é aquele sinal que tem várias cores no mesmo sinal. Então, muitas vezes o sinal é bem preto, bem escuro, e muita gente tem medo. Não necessariamente ele é câncer. Por exemplo, existe um névoa azul, que ele é bem escuro mesmo, e ele é totalmente benigno, só alguns subtipos raros que ele pode se transformar em câncer, mas a maioria é benigna. Agora, se o sinal tem várias cores, ele não é regular, não é redondinho, ele está como se fosse, como você falou, estrelado, irradiando, que a gente chama caranguejo. Câncer é um caranguejo, ele vai formando as patinhas, né, que vai se irradiando e como se fosse entrando na pele. Então isso também tem a ver. E no caso de pintas escuras, totalmente escuras, que estejam formando nódulos, que ele era liso e ela está formando nódulo, que ela está ficando alta, com alteração de relevo quando ela sente, ou coça ou sangra, também tem que chamar atenção. Sinais vermelhos é mais comum ser hemangioma, que chama hemangioma rubi. Ele é um sinalzinho que popularmente chama sinal de sangue, sinal de veia, de vaso. É uma dilatação vascular, uma formaçãozinha vascular que muitos já têm desde o nascimento, mas a maioria vai adquirindo ao longo da vida. É benigno, a maioria. Agora, se for úlceras, esse sinal, na realidade ele for um ferimento sangrante, coceira, prurido, aí tem que chamar atenção também. Muito bem, então hoje a gente vai saber tudo sobre pele. Pele no sentido do que é mais grave, que é o câncer, mas também as outras coisas relacionadas à pele. E também vamos saber tudo sobre a Covid-19 aqui no Juazeiro, Ceará, Brasil, mundo, que infelizmente tem uma variante aí que está tirando a paciência, não é nem a paciência, é tirando a tranquilidade das autoridades de saúde. Vamos falar sobre ela. E independente dela, não sabemos se é dela, aumentou os casos aqui no Juazeiro, viu? Nós temos 104 pessoas isoladas com Covid nas residências e 10 internados. Semana passada, em vez de ter 124 pessoas, semana passada só tinha 50 pessoas com Covid no Juazeiro. Olha que mais que dobrou. Tá certo que não teve nenhuma morte, mas vamos ficar atento. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Pedro Lucas. Depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Dicas de saúde.
Dicas de saúde, FM Padre Cícero, tempo do advento, preparação para o Natal. E mês dezembro, nós temos o dezembro laranja. Temos também, daqui uns dias teremos aqui um médico infectologista para falar sobre o dezembro vermelho, sobre o HIV e a situação, né, desse coronavírus, que a gente, quando pensa que as coisas vão melhorar, aí infelizmente é uma briga grande, né, entre a imunidade de cada pessoa com esse vírus, um vírus que é capaz de mudar. Quando vem uma vacina e ele nota que tem algum bloqueio, ele vai e se modifica, é a forma que ele tem de sobreviver. Por isso ele se modifica e termina atingindo até as pessoas vacinadas, quanto mais as que não são vacinadas, né? A exposição ainda fica maior. E ainda sobre as manchas, doutora Tamara Abrantes, a nossa amiga, ela quer saber o seguinte, que se o ideal seria 15 minutos, 3 vezes por semana, e ainda mais com a proteção, né? Com a proteção solar, o filtro 30, fator 30. Se tá chovendo, a coisa melhora, pode ficar mais tempo, tipo... Mas, repita de novo, porque baixou o som. Certo. A radiação solar, ela não muda, ela penetra pela nuvem em relação a dias nublados ou chuvosos. É tanto que a gente recomenda o uso de filtro solar mesmo nos dias nublados, porque as pessoas acham que há uma menor radiação, menor penetração dos raios solares, mas não, isso não é verdade. Muito bem. Nós temos vários avisos aqui. Esse sábado, sem ser o próximo, né? Dia 11, claro. 11 de dezembro, a partir de 10 horas, a transmissão solene da celebração eucarística de ordenação presbiteral dos salesianos diáconos transitórios, que são José Geraldo de Albuquerque, José Wilker França da Silva, Paulo Henrique de Almeida Silva, Paulo Henrique, olha aí, e Raimundo Luan Radney de Luna Gonçalo, diretamente da Basílica Sagrado Coração de Jesus em Recife. Divulgue, sintonize. Por esse motivo, os programas Experiências de Deus e Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti serão veiculados apenas na reprise às 10 e 11 da noite. Então, 10 da noite a reprise do programa Experiência de Deus e 11 da noite a reprise do programa Fé em Debate com o Padre Reginaldo Manzotti. Isso é no próximo sábado, dia 11, essa transmissão da solene celebração eucarística de ordenação presbiteral dos salesianos diáconos transitórios. É isso aí. Temos também outro aviso aqui, é a Fátima, né? A Fátima, ela faz costuras diversas, moda infantil. Você encontra em Fátima Castro, costureira, na rua Padre Cícero, número 1130, no centro de Juazeiro. O telefone de contato da Fátima Castro é 99606-0009, 99606-0009. Os trabalhos, os serviços da Fátima Castro, costureira. E a festa de Nossa Senhora da Conceição, Pedrinhas, né? Ela tá acontecendo hoje, que é dia 5, domingo. Ela continua, 19 horas, novena e celebração da palavra. O celebrante será o Nonato, né? O Padre Nonato, Animação Sara, Noitários Comunidade Santo Expedito, Gaviãozinho, Pastoral da Comunicação, Pascom e Pastoral do Dízimo, Acolhida de Imagem, Antônio Cardoso e Família. É a programação religiosa da festa de Nossa Senhora da Conceição. Tem também a festa Mãe de Deus no Jamacaru, olha aí, Jamacaru, Missão Velha. Hoje não, vai ser... só começa no dia 23 de dezembro, que já está sendo anunciado. O tema será Maria Medianeira
nossa intercessora no céu. Maravilha, né? Que coisa boa. Tem também a festa de Nossa Senhora da Conceição no Jardim Gonzaga. Hoje, 19 horas, novena, Noite dos Comerciantes, 19h30, celebração da palavra com animação de Leônia. O tema é a Imaculada Conceição de Maria acolhe seus filhos com alegria. Festa 39ª, festa de Nossa Senhora da Conceição, Paróquia São João Bosco, bairro Jardim Gonzaga, aqui no Juazeiro do Norte. Eu sou Péricles Vasconcelos, programa Dicas de Saúde, estou aqui com o Pedro Lucas. Você pode mandar sua pergunta para a doutora Tamara Abrantes. Doutora Tamara Abrantes é médica dermatologista e está aqui para falar sobre o Dezembro Laranja, câncer de pele, o câncer mais comum do mundo todo, do Brasil também, mas graças a Deus não é o que mais mata, mas pode matar, principalmente o melanoma. Então é importante que quando você estiver com problema de pele e esse problema não se resolver rápido, você procurar ajuda de especialista, que no caso é médico, médica, dermatologista. Pois, como ela falou, a maioria dos cânceres de pele tem cura. A cura às vezes é com cirurgia, às vezes nem precisa de cirurgia. No caso de melanoma, com certeza precisará, mas melanoma é apenas 3 a 5% dos cânceres de pele. Ele causa uma mortalidade que não é desprezível, é alta, 55 mil mortes por ano, então a gente tem que ter muito cuidado realmente. E em relação aos cânceres que não são melanomas, doutora Tamara, por exemplo, o basocelular, houve uma época que se dizia que ele não tinha perigo nenhum, que ele não invadia, que ele não fazia nada, era só uma questão estética. Mudou alguma coisa ou o basocelular realmente não invade e não há necessidade de um tratamento, por exemplo, cirúrgico? Não, recomenda-se tratar todos os tipos de cânceres de pele, inclusive o basocelular. O basocelular, ele causa invasão local, sim, ele em geral não dá metástase. É um câncer da camada basal, da epiderme, camada mais profunda. Ele, em geral, ele é menos agressivo. Crescimento lento, às vezes dura 20 anos, muitos anos aí, principalmente em idosos, pessoas, agricultores que trabalham ou com exposição solar crônica, certo? Trabalhadores de áreas rurais ou que se expõem bastante ao sol. Ele tem uma invasão local, por exemplo, eu pego muito paciente idoso de zona rural ou que foi agricultor na vida, com invasão de CBC, de carcinoma basocelular, porque não foi tratado precocemente. E aí ele é mutilante. O tratamento, muitas vezes, você perde até um lado da face, perde um olho, uma parte do nariz, perde a orelha, porque não foi tratado precocemente. Às vezes a gente tem que fazer retalho, enxerto, para fechar aquela área, porque ele dá invasão local, ele invade, ele pode até chegar a invadir a região óssea mesmo. Claro que é lento. O que é que se diz isso é porque ele dura muitos anos. Para acontecer isso, é porque ele faz uns 20 anos que ele está ali e não foi tratado. Mas é muito comum eu receber paciente, fazer cirurgia de câncer de pele, ter que rodar retalho, porque está muito invasivo e grande a lesão. E aí é desfigurante. Eu já vi pacientes mesmo de que perdeu uma parte da face, não um paciente meu, mas eu já vi pacientes que precisavam andar com o rosto enfaixado porque perdeu aquela parte da face por causa de um carcinoma basocelular. E no caso do espinho celular, que invade mais, o tratamento tem que ser um pouco mais profundo, ou seja, no sentido de mais cuidado até, ou ele também tem as mesmas características do basocelular, invade, mas não causa metástase? Pode causar? Pode. Assim, o carcinoma
vou até concluir aqui, terminar. O carcinoma basocelular, ele existe alguns subtipos mais agressivos. Em geral, o nodular, o superficial, ele é menos agressivo, que é o mais comum. Mas existem subtipos do carcinoma basocelular que são semelhante à invasão do carcinoma escamocelular, que é o carcinoma basocelular infiltrativo, o micronodular e o esclerodermiforme. O esclerodermiforme é o mais agressivo, ele tem alta taxa de recidiva. E até recomenda-se aquela cirurgia de Morris, que você vai, porque sempre fica às vezes resto do câncer, teria que ter uma margem de segurança bem ampla, margem livre para ele não recidivar. O carcinoma escamocelular é um pouco mais agressivo do que o carcinoma basocelular, mas ele é até semelhante a esses subtipos do carcinoma basocelular que eu te falei, que são mais agressivos. Ele tem mais invasão local, invasão óssea e pode dar metástase local, entendeu? Não à distância, mas dá uma metástase local. De linfonodo, ele tem essa associação. O carcinoma escamocelular, ele ocorre bastante em áreas periorificiais, áreas de mucosa, próximo à boca, próximo ao olho, nariz, orelhas. Então, em geral, o carcinoma escamocelular, ele atinge essas áreas. Pode ter associação também nas áreas de cicatriz, de queimadura, naquela pele fina. O carcinoma escamocelular pode se desenvolver. A área de radiação, né? Ele pode se desenvolver. Também tem um tipo do carcinoma escamocelular que é associado ao vírus HPV. Aí ele já se manifesta mais dessa forma, de úlceras, ferimentos ou até verrugas, forma verrucosa, o carcinoma escamocelular. Ele é um pouco mais agressivo, o tratamento é cirúrgico, um pouco maior, com margens mais amplas, porque ele tende a recidivar mais, porque são nessas áreas de alto risco. Essas áreas periorificiais, de orelha, nariz, boca, olho, ele tem uma alta taxa de recidiva. Então o tratamento tem que ser um pouco, como muitas vezes ele não faz um tratamento, a cirurgia não é tão grande porque não tem pele suficiente, que é uma área para não deformar. Ah, sim. Muito bem. Tem até um áudio, não é isso, Pedro Lucas, para perguntar à doutora Tamara Abrantes. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Péricles. Por favor, pergunta médica aí pra mim, eu sou Socorro da Terra Dura, no São Velha. É que eu tenho um sinalzinho no rosto, antes era na região do pescoço, aí foi feita cirurgia, porque tava crescendo e tava doendo. Aí depois que fez a cirurgia, aí apareceu um sinalzinho do lado no rosto, na região da bochecha. Aí passou um tempo sem sentir nada. Depois começou a coçar e sangrou. Aí depois está desaparecendo. Eu passo o gel natural da Babosa, só o gel. Pode ser o quê? Eu tenho que procurar um dermatologista. Me responde aí, por favor. Tenha um bom dia. Obrigada. Bem, o ideal é que procure um dermatologista, porque toda lesão, toda úlcera, ferimento que ocorre em cima de uma cicatriz prévia, que é seu caso, né, que ela falou que teve uma cirurgia, pode estar recidivando aquela lesão que foi retirada, ou ser um carcinoma escamocelular em cima da cicatriz, não necessariamente, mas seria bom ser avaliada por um especialista para ver se realmente ali não pode ser um câncer de pele inicial e tratar da forma adequada, porque toda cicatriz que não fecha ou que está formando ferimento em cima tem que chamar atenção, certo? E muitas vezes, não necessariamente, mas algumas vezes pode ser um carcinoma escamocelular. Então sempre é necessário uma boa avaliação, por isso que o dermatologista ele tem essa capacidade maior do que os outros médicos, né? Os médicos eles se dedicam a uma área mais do que a outra devido à complexidade, à evolução, ao avanço da medicina.
Então a medicina ela avança e é praticamente impossível um médico dar de conta de todo o avanço da medicina. Por isso que existem as especialidades médicas. No caso da dermatologia, estuda o maior órgão do corpo, que é a pele. A pele é muito grande, a pele é um envoltório, né? Corpo inteiro, tornando ele o maior órgão do corpo. Ora, se existe médico de mão, existe médico de pé, existe médico, imagine de pele, que envolve o corpo inteiro. Então é tão importante um dermatologista avaliar as características da pele de uma pessoa e tirar, né, a possibilidade de ser um CA e, se for, cuidar logo, né, tratar logo. Vários fatores podem influenciar no desfecho para curar. Quais seriam os fatores mais importantes que limita a possibilidade de cura, por exemplo, do melanoma, que é o mais perigoso? Porque, teoricamente, descobriu-se, tratou, acabou. Mas você já falou um aspecto aí, demora a descobrir. Tem outros aspectos, além da demora, que podem influenciar em paciente e a morte? Sim, claro, subtipo genético, porque hoje o melanoma recomenda-se fazer o teste do DNA genético para saber qual é o gene alterado. O melanoma, ele tem vários genes alterados que podem causar um melanoma. E aí, dependendo de qual seja o gene, ele pode ser mais agressivo ou menos agressivo. Ele pode ter maior resposta ao tratamento e menor resposta. Por exemplo, existem os BRAF, que respondem aos inibidores da BRAF. Existem vários subtipos de vários genes que são associados ao melanoma. Dependendo de qual tipo, ele vai ter resposta a determinado tratamento ou não, entendeu? Existem hoje vários terapias-alvos, que chamam imunobiológicos, que foi quem mudou a vida do melanoma, da pessoa que tem um melanoma, porque antigamente era quase uma certeza de morte. Mas existe hoje essa imunoterapia, que ela é direcionada àquele gene alterado no melanoma. Se o gene for mais comum que responda à terapia, claro que a sobrevida é bem melhor. Mas se dependendo do gene, se o gene não tiver resposta ao tratamento, seria mais pobre, né, o desfecho. Existe, apesar do melanoma ser mais comum em pessoas claras, os afrodescendentes também podem ter melanoma, principalmente em região acral, pé e mão, certo? E às vezes nesses grupos que são menos comuns, pode ser um pouco mais grave, né? O melanoma, ele pode atingir também a área do olho, mucosa, retina, porque lá tem melanina. E muitas vezes diagnosticado, não consegue saber, ser diagnosticado que o paciente tem um melanoma no olho, e aí ele descobre com a metástase cerebral, entendeu? E às vezes aí vai fazer imunohistoquímica, histopatológica, e descobre a origem, e é do melanoma, que muitas vezes não sabe nem o foco primário. Entendi. Então isso também contribui para o desfecho do melanoma. E alguns fatores como o tabagismo, estilo de vida, que contribui para qualquer câncer de pele, né? Qualquer piora no câncer de pele. Outro fator bastante que também piora a sobrevida do câncer de pele transplantados, imunossuprimidos, pacientes com HIV. Então, esses pacientes, em geral, podem ter maior risco de carcinoma escamocelular e o desfecho também ser um pouco diferente de pessoas com imunidade normal, principalmente transplantado, que usam medicamentos imunossupressores, tem uma taxa maior de câncer de pele. Exato. Mais uma pergunta é a Alana Júlia, daqui do bairro Salesiano. Bom dia, Alana. Em 2017 ela teve catapora, onde não saiu totalmente as manchas, né, da catapora. Logo em seguida foi pedida uma biópsia, onde deu um problema chamado líquen plano. Minha dúvida é, segundo a Alana, preciso repetir em algum período essa biópsia, e existe algum creme ou algo para ajudar a clarear essas manchas? É algo que a incomoda bastante, a observação, não são apenas nos membros inferiores,
embora a maior quantidade é no membro inferior, na perna esquerda. Ela diz que evita levar sol para não expor muito. Aproveito para perguntar qual o melhor protetor solar que deve usar, doutora. O líquen plano é uma doença dermatológica autoimune e tem tratamento, certo? Existe tratamento, pode ser usado corticoide oral, às vezes só o tópico não é suficiente, imunomodulador, certo? Líquen plano, às vezes eu consigo muito controles com talidomida, naltrexona também associar, certo? Alguns, mas tem que ser um tratamento um pouquinho mais intenso, com uma dose maior e por tempo prolongado. Então, se usa só tópico, não vai resolver, provavelmente. O líquen plano não tem nada a ver com câncer de pele. Nem aumenta a chance de câncer de pele, o líquen plano. O que acontece, também tem de investigar. O líquen plano muitas vezes é desencadeado quando ele é crônico e não melhora. Se não tem algum medicamento, droga que o paciente usa, droga que eu falo medicamento. Até droga ilícita também, mas é mais droga que eu estou falando no sentido de medicamento. Uma das maiores causas de líquen plano é o uso de alguns tipos de medicamento. Com frequência, não necessariamente o medicamento que a pessoa usa todo dia, mas às vezes um medicamento que usa de vez em quando, uma dipirona, um remédio Imprador, esses remédios bobos que usamos no dia a dia, muitas vezes desenvolvem líquen plano. Além disso, o líquen plano também é associado muitas vezes ao vírus hepatite C e B, então recomenda-se também fazer uma sorologia para o vírus C, o vírus da hepatite C e o vírus da hepatite B, para ver se se tem e também está persistindo esse quadro do líquen plano. Muitas vezes todos os exames são negativos e mesmo assim o paciente tem essa reação autoimune e aí teria que ser tratado de forma adequada com medicamento mais forte e por tempo mais prolongado. E o protetor solar, sim, existe também roupas, existe chapéu, existe várias coisas, né, além do protetor. Protetor solar, eu não vou falar em marcas aqui, claro, mas assim, o ideal é que seja fator de 30 acima, 30 a 50. O fator 50 já é um ótimo protetor, acima de 50 também, certo? Mas sendo acima de 30 já é boa proteção. Que seja repetido de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Se a pessoa tiver num banho, numa atividade de lazer que tenha água, ele deve ser repetido. Se não, pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã quando sai para o trabalho, à tarde quando sai novamente. Tem alguns filtros que duram até 8 horas, os mais comuns duram de 2 a 3 horas, mas tem alguns específicos que duram de 8 a 12 horas. Além do filtro solar físico e também a quantidade, porque o ideal, por exemplo, para o rosto é 1 colher rasa de sobremesa, certo? Já pro corpo seria 3 colheres de sopa de protetor solar no corpo para ter uma proteção adequada. Muitas vezes a gente não passa essa quantidade, né? O ideal também para pessoa que trabalha no sol, que se expõe bastante, anda em moto, né? Mototáxi, usar blusas de filtro solar. Chapéu com filtro solar, boné, existe já hoje. Por quê? Porque diminui a quantidade de passar, porque é chato, você tá repetindo aquele protetor, às vezes tá suado. E aí eu gosto bastante da roupa com filtro solar, porque dura mais, se você lavar de forma adequada, ela dura bastante tempo e vai diminuir a necessidade de estar passando o filtro solar. Às vezes sai mais barato, ela é um pouco mais cara, mas depois, com o tempo de você não estar tendo que comprar aquele filtro solar, ela sai mais em conta. É verdade. Então nós temos a indústria, né, desenvolveu vários produtos que protegem nossa pele, né? Tem que ter cuidado um pouco, porque muita gente usa só aquela manga. E muitas vezes aquela manga não tem o filtro solar, é só tecido. E dependendo do tecido, nylon, por exemplo, ele absorve mais de 90% da radiação solar. Por exemplo, barracas de praia.
o ideal é que seja de algodão, aquele tecido, ou de lona, porque quando ela é de nylon, ela absorve toda a radiação solar. É como se você estivesse fora da barraca. Sim. Então, alguns tecidos, ele não tem proteção nenhuma. Por isso que muita gente tem muito câncer no dorso, no ombro, e usava roupa, né, camisa. Então, ele penetra. Então, tem algumas mangas que dizem que são falsificadas na linguagem popular, que ela não tem não é o tecido adequado. Eles até dizem, mas que não é o tecido adequado. E aí absorve radiação. Além disso, eles usam muita coprita, que muitas vezes o pigmento que é pintado, ele causa dermatite de contato. Então eu tenho muito paciente que usa aquela manga no local, tem muito prurido, fica vermelho, uma dermatite de contato, às vezes devido ao pigmento que é pintado no tecido, ou até o tecido que não é o adequado. Então eu recomendo que seja realmente uma blusa de melhor qualidade, porque às vezes é um pouquinho mais caro, mas às vezes ele compra aquela manga que assim, no camelô, alguma coisa assim, e que ela não tem proteção solar realmente adequada, e o tecido não é bom ao pigmento, então causa muita dermatite de contato, eczema, alergia. Eu pego muito paciente com o uso daquela manga. Eu preferiria usar a blusa mesmo, completa, porque por baixo da farda. Entendo, é melhor. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Pedro Lucas, depois mais informações da doutora Tamara Abrantes. Dicas de saúde. Dicas de saúde FM Padre Cícero, com várias festas de padroeiros, festas religiosas, e a principal, né, que é a festa do Advento. O Advento, preparação para o Natal. Nós estamos no segundo domingo do Advento e é uma festa em toda a Igreja Católica do mundo inteiro, né? É uma data especial, um clima de Natal que, graças a Deus, deixa as pessoas lembrando os acontecimentos da nossa salvação. Isso é muito importante. Tem tanta coisa ruim no mundo, né? Se a gente não for atrás das coisas boas, a vida ainda fica pior. Não temos que viver só do medo das coisas. Infelizmente é assim mesmo a vida. O ser humano é frágil, doenças não faltam, mas temos que ver também o lado bom, positivo de cada coisa. Então é muito importante festejar a vida, festejar as próprias festas mesmo religiosas, né? Nós não devemos nos fechar a todas as manifestações de esperança que embalam nossa fé e nos conduzem para um pensamento mais positivo sobre tudo que nos envolve, né? Então, se aproximando um ano novo, esperança de menos doença, né, no mundo. Aqui no Juazeiro teve mais 16 casos novos de ontem para ontem de Covid, que dá um total de 104 casos, 10 internados e, aliás, 124, 10 internados e 104 em casa. Nós já temos 654 mortes, faz uma semana que não morreu ninguém, mas houve esse aumento, né? Houve esse aumento de casos, aumentos de internação. No Ceará também houve um aumento da mortalidade em torno de 26%. No Brasil continua diminuindo, graças a Deus, mas é uma diminuição tão lenta, né? Muito lenta. Ontem teve 152 mortes. A média de mortes no Brasil é em torno de 196. E a média de casos novos no Brasil é mais de 8.600 por dia. A gente fica preocupado por causa dessas variantes. Várias capitais já cancelaram a festa de Réveillon. Exatamente. Inclusive Fortaleza, né? Cancelou festa de Réveillon com esse receio
22 capitais cancelaram festa de Réveillon. E carnaval vai depender, né, da situação. É a tal da variante Ômicron, que está aí. Já tem 6 casos identificados no Brasil. Entre os primeiros brasileiros são brasileiros vacinados, inclusive. Mas o outro lado é da vacina, né, que avança. Mais de 90% dos adultos brasileiros já tomaram pelo menos uma dose e quase 80% já tomaram 2 doses da vacina. E muita gente já tomou, inclusive, a 3ª dose, né? Esse é o lado da esperança, né? Mesmo a gente sabendo que a vacina não é para muito tempo, ela não segura nem um ano, mas pelo menos segurando alguns meses, né? 4, 5, 6, 7, dá tempo esse vírus não se multiplicar tanto. Os 6 brasileiros que pegaram o Ômicron já tinham sido vacinados, que mostra que a vacina ajuda, mas não é o mais importante. O mais importante continua sendo as medidas higiênicas, o uso de máscaras, o distanciamento social, porque a doença está aí, não acabou. Alguns países do mundo está aumentando muito. Aqui mesmo no Juazeiro a gente vê que está aumentando, embora a mortalidade não está aumentando, ainda bem. Mas todo cuidado é pouco, como diz os mais antigos, né? Todo cuidado é pouco. A vacinação no Brasil já atingiu mais de 136 milhões de brasileiros, mais de 64% tomaram já 2 doses, e mais de 159 milhões de brasileiros, mais de 74% tomaram ao menos uma dose. Mais ou menos quase 1 milhão de doses por dia é aplicada em brasileiros. E quando você soma todas as doses de vacina, 314 milhões de doses de vacina no Brasil, que faz dele o 4º país que mais vacina no mundo. Mas mesmo assim, uma doença tão grave como essa, a vacina é uma das armas para nos ajudar. Tem muitas outras e, por outro lado, esse inimigo invisível, feroz, que já tirou tantas vidas e continua tirando, né? Uma média de quase 200 mortes por dia no Brasil é muita coisa, né? Na Europa, então, passou desse número. A Europa está, alguns países morrendo mais que no Brasil. Mas é a vida, a gente tem que lutar, a ciência nos ajudar e sair, desenvolver vacinas mais eficazes para sair dessa situação, infelizmente perdendo muita gente querida, infelizmente. Estamos com a doutora Tamara Abrantes. O mês é dezembro laranja, e o assunto é câncer de pele. Ela está falando sobre os cânceres mais frequentes, né? E dizendo que tem cura, todos eles, quando é descoberto no início. Até o melanoma, que é o mais agressivo, descoberto no início, tem maior chance de cura. Aí eu pergunto assim para ela, em relação a ter tido um câncer, ter tratado e ter curado, essa pessoa naturalmente ela tem mais chance do que uma que nunca teve? Ela já tem uma predisposição, ou é porque ela já se expõe mais ao sol? Ou seja, é mais fácil uma pessoa que já teve câncer ter de novo? Pelos 2 motivos citados, tanto pelo porque geralmente, em geral, a pessoa que desenvolveu um câncer de pele teve muita exposição solar, principalmente na infância. A exposição solar, a radiação solar associada à queimadura solar na infância, aquelas pessoas que ficam muito vermelhas, não bronzeiam ou têm bolhas, esses são os mais que têm maior predisposição ao desenvolvimento do câncer de pele. Então, em geral, a pessoa desenvolveu porque ela teve essa exposição na infância e adolescência maior, até com queimadura solar. E se o câncer for associado ao gene, ela tem a predisposição genética e pode, claro que se já teve um, pode ter outro, não necessariamente daquele, que muita gente pensa que é o mesmo. Não. Então, se você tem
um câncer de pele, por exemplo, na face. De repente você pode ter no braço ser outro, porque a pele foi toda exposta ao sol ao longo da vida. E a radiação solar, ela é cumulativa, os danos solares ao longo da vida. Então eu pego muito idoso com câncer de pele. Doutora, mas eu não pego mais sol. Não é o sol de hoje, é o sol que pegou durante a vida. E é por isso que recomenda-se o tratamento das áreas que a gente chama de tratamento das áreas cancerizáveis, que podem ter câncer de pele futuramente, porque se a gente tirou toda aquela região, toda aquela área foi irradiada, teve radiação ao longo da vida, tem dano solar, tem elastose solar, tem sinais, tem ceratoses actínicas, que são lesões pré-cancerígenas. 10% das ceratoses actínicas, elas podem se transformar em câncer de pele. Então existe o tratamento das áreas cancerizáveis, que é exatamente para prevenir, diminuir a chance de novos cânceres de pele. Muito bem, está conosco na live a Cecília Bezerra e outras pessoas também participando. O Maxilene dando várias opções de convites para a gente chamar, né, pessoas, médicos, profissionais de saúde, para falar sobre coisas tão importantes. O nosso amigo Geraldo, ele diz assim, doutora Tamara, que tem verrugas nos pés. Ele usa um ácido para essas verrugas, porém ele vê que até melhora, porém fica como uma ferida o uso do ácido. Ele termina arrancando aquela carnezinha, né? E isso irrita. Aí ele quer saber se está fazendo errado, o que é que deve fazer. A verruga plantar, palmo plantar, ele é um pouco mais difícil, porque a pele da palma e da planta do pé é mais grossa. Então ela tem que ser um ácido, às vezes, um pouco mais forte para conseguir tirar, matar mesmo, queimar aquela verruga. E quando ela é recidivante, muitas vezes tende a associar a tratamentos orais e não apenas tópicos, principalmente na verruga palmo plantar, porque é uma verruga um pouco mais resistente. E ver também se ali é uma verruga, né? Porque muitas vezes é um calo, é uma calosidade e na verdade não é verruga. E aí é tratado de forma se não for verruga, for outra lesão, algum nódulo. Por exemplo, existe melanoma também em região plantar, principalmente o melanoma nodular amelanótico, que ele não é escuro, entendeu? Ele é da cor da pele, passa despercebido. E muitas vezes é outra lesão e ele está queimando e agravando o quadro. Realmente tem de avaliar se é uma verruga, se for, e se está recidivando, se costuma recidivar, teria de otimizar o tratamento. É verdade. Tem festa também no Crato, né? Na área pastoral Imaculada Conceição. É a festa de Nossa Senhora da Conceição, Santa Sé Crato. O tema com a Imaculada Conceição em família, revestir-se da palavra de Deus. Hoje, 18h30 a novena, 19 horas a missa, animação coral Nossa Senhora das Graças, Valentim, noitários, Valentim, Fábrica, Engenho Velho e Setor São Sebastião. Olha aí as festas dos padroeiros. Mauriti tem também. Mauriti é Nossa Senhora da Conceição, Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Hoje, 7ª noite, 18h30, novena e missa, celebrando Padre Gilberto, equipe celebração RCC e Círculos Bíblicos, Coral São Miguel. Noitários, SCC, Pastoral da Família, Juventude da RCC, Coroinhas, Infância Missionária, Cerimoniários, Pascom, Assomarte e Catequese de Crisma. Setor 5 tem São Miguel, Curtume, São Sebastião, Santa Clara e São Francisco da Boa Esperança, Sítio Gravatá, Sítio Gravatazinho, Lagoa Funda, Pinheira, Sítio Santana, Sítio Vieira, Nova Santa Cruz e Limoeiro. A imagem de Nossa Senhora ficará na sede do distrito de São Miguel. E vizinho a Mauriti tem Milagres, Nossa Senhora dos Milagres, festa da Imaculada Conceição.
Hoje, dia 5, festejos família Menezes, 5h30 houve o ofício das comunidades, 19 horas novena e celebração da palavra, pregação Aldeane, comunidade Mandacaru. São as festas das nossas comunidades. Tem também Missão Velha, 27ª festa de Santa Luzia, sítio Passagem de Pedras, Missão Velha. Tema: fortalecidos com Santa Luzia, nada nos pode separar do amor de Jesus Cristo. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra, noitários, Olho d'Água, Caiçara e Barra da Caiçara. São as festas dos padroeiros. Dezembro laranja, câncer de pele. O câncer mais frequente do mundo, até pela extensão do tecido da pele no corpo todo, a exposição à luz solar. Doutora Tamara, tem pessoas que nunca fumou e tem câncer de pulmão. Tem pessoas que o exame da endoscopia não dá a bactéria H. pylori e tem câncer de estômago. Tem pessoas que não tem cirrose, nunca bebeu e tem câncer de fígado. Pode acontecer de uma pessoa, por exemplo, em regiões que não tem muito sol, nós não estamos falando do Brasil, estamos falando de alguns países, né, longe daqui, e mesmo assim ter câncer de pele. O que seria capaz de dar câncer de pele além do sol? Sim, exatamente. Por exemplo, como eu falei, os afrodescendentes, a maior taxa de câncer de melanoma é palma e planta. Palma das mãos e planta dos pés, que não são áreas que pegam o sol, né? Tem a genética, o gene, que todo câncer tem um gene associado. Alguns tipos de cânceres, inclusive, eles dão em áreas cobertas, que não foi pego o sol, por exemplo. O melanoma, ele está mais na perna da mulher e no tronco em homens, que geralmente não pega tão sol. Tem uma associação à exposição solar, mas não necessariamente. E, além disso, alguns fatores, como a exposição à radiação, sem ser radiação solar, certo? Radioterapia, vírus, HPV, tem associação ao desenvolvimento do câncer de pele, do carcinoma escamocelular, principalmente em área de mucosa, região genital e região oral, certo? Transplantados, imunossuprimidos, pessoas que tomam corticóide, altas doses que diminuem a imunidade, transplantado renal, tem uma quantidade maior de câncer de pele, não necessariamente associado ao sol. Então existe esse grupo, é menor, é uma quantidade menor, mas está associado ao desenvolvimento do câncer de pele. Claro que o maior fator é a exposição solar, mas existe essa quantidade. Alguns agentes químicos, certo? Alguns agrotóxicos foram associados a desenvolvimento de câncer de pele. Mas é uma quantidade menor, mas existe sim. A Angelita do centro, daqui, né, São Luís Centro, ela fala de vitiligo. Vitiligo é um problema de pele, a pele fica mais clara, algumas regiões fica praticamente branca, né? E quer saber, ela quer saber se quem tem vitiligo pode pintar o cabelo ou tem alguma restrição. Pode, em geral pode. O vitiligo não tem contraindicação para pintar o cabelo. Como eu falei antes, alguns pigmentos, principalmente da borracha preta, antigamente tinham derivados da hidroquinona, poderiam desenvolver um vitiligo na pele onde tinha um contato, por exemplo, da sandália, ficava aquela mancha exatamente igual à correia da sandália. Algumas tinturas antigamente tinham, acho que até foi essa pergunta, esses pigmentos escuros, mas a Anvisa proibiu, não mais são produzidos esses produtos com esse pigmento derivado da borracha. E já a nossa ouvinte Roseli, ela quer saber se o bronzeamento artificial para as mulheres ficar bronzeada é perigoso, doutora? Esse é um assunto bem polêmico e que eu até queria falar. O bronzeamento artificial, principalmente se for feito em câmaras de bronzeamento,
que é proibido, inclusive pela Anvisa, a Câmara de Bronzeamento, aumenta em 75% a chance de desenvolver câncer de pele. E o risco, aumenta o risco. E mesmo que não seja em câmeras de protetor solar, de bronzeamento, aumenta também o risco. Devido à exposição solar, você vai ter uma exposição solar maior. O próprio produto, que ali ele está estimulando, né, ter uma maior penetração da radiação solar. Além do câncer de pele, existe muita dermatite de contato, envelhecimento precoce, devido ao bronzeamento artificial. Então está na moda, as mulheres gostam, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda o bronzeamento artificial. Principalmente, por exemplo, quem já teve, tem paciente que chega para mim que tirou pacientes com menos de 40 anos que tirou carcinoma basocelular da face. E aí queria fazer bronzeamento. Não, mas eu cobri meu rosto, eu vou fazer um bronzeamento artificial no corpo. Ou natural, que eles chamam de bronzeamento natural agora, porque diz que é radiação, mas usam produtos para estimular, né? Bronzeadores. Eu disse, bem, se você desenvolver um câncer de pele na face, a mesma tendência você tem em qualquer parte do seu corpo. Isso não vai... eu não posso garantir que isso aí não possa aumentar a chance de desenvolver um câncer de pele onde você fez o bronzeamento. Porque se você já tirou antes dos 40 anos, você tem uma chance muito grande, porque aí não é só exposição solar, você tem uma tendência genética, entendeu? Então eu não posso garantir, porque uma pessoa tirou na face, aí cobriu o rosto, usou protetor, não bronzeou a face, ele pode desenvolver no corpo também, entendeu? É verdade. No último bloco, a doutora Tamara Abrantes vai falar sobre os avanços da dermatologia, a medicina estética. Tem até a Sociedade Brasileira de Medicina Estética, né? Tem. Muita evolução, muita novidade, tratamentos de rejuvenescimento, vamos dizer assim, diminuiu a velocidade do envelhecimento natural da pele. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Pedro Lucas. Depois a gente volta com mais, doutora Tamara Abrantes. Dicas de saúde. Dicas de saúde, FM Padre Cis, segundo domingo de Advento, festa na igreja. E o assunto de hoje é o Dezembro Laranja, câncer de pele. Nossa convidada, doutora Tamara Abrantes, médica dermatologista. Mais uma pergunta chegando para a doutora Tamara. Por favor, me fale de melasma, se por acaso pode ser confundido com câncer ou se já é um tipo de câncer. Se o microagulhamento piora o melasma e se existe medicamento de fato usado para melasma. O melasma não é um tipo de câncer, são manchas escuras que ocorrem em geral em pele, na face, tórax e braços de mulheres. Pode acometer homens, mas ocorre mais em mulheres, devido à exposição solar e principalmente devido à questão hormonal, do estrógeno, progesterona que a mulher produz. Então está associado bastante aos hormônios femininos. Alguns quadros como gestação, uso de anticoncepcional podem desencadear ou piorar o melasma. Existe tratamento, só que a pessoa tem que entender que é como se fosse uma doença crônica, uma mancha crônica, que tem que estar sempre usando um clareador, alguma coisa, porque ele tem tendência a recidivar, pelo menos até a menopausa. Depois da menopausa, em geral, o melasma ele regride devido à questão de diminuição hormonal, mas se a mulher faz reposição hormonal, ele tende a persistir. O microagulhamento, ele pode ser bom para um melasma se for feito de forma adequada. Não pode ser uma agulha muito profunda, tem que ser um microagulhamento mais superficial e associado a clareadores, a peeling. Se o microagulhamento for feito seco, sem peeling, sem clareador associado, ele pode piorar, mas ele pode... É um dos tratamentos para o melasma se for feito da forma adequada. É verdade. Então, você que tem dúvida, você ainda dá tempo.
só para concluir, no melasma é importante o uso de filtro solar, principalmente com base, porque a base, o pigmento da cor, ele ajuda além de camuflar a mancha, ele ajuda a prevenir da radiação do computador, do celular, dessa luz branca, que pode piorar o melasma. Isso, e dentro dessa parte de manchas, tudo vem essa modernidade, né? Que é a evolução da dermatologia estética, a medicina estética. Se cada pessoa é uma espécie de livro, a pele é a capa, né, desse livro. Então, eu gostaria que a doutora Tamara Abrantes falasse sobre esses diversos tratamentos modernos. Se fala de laser, se fala de diversos produtos que podem ser aplicados ou mesmo tomados, que podem melhorar o aspecto da pele. Quais são os mais contundentes? Eles são acessíveis a toda a população ou é de custo muito alto? Existem vários tratamentos para rejuvenescimento. Vai desde uma coisa mais simples, mais em conta, que a grande parte da população tem acesso, a tratamentos sofisticados e bastante caros. Existem tratamentos tópicos com cremes que já ajudam a amenizar, tratamentos orais com precursores do colágeno, antioxidantes orais, que eu uso bastante. Falou em câncer de pele associado a rejuvenescimento. Eu adoro usar o filtro solar oral, quem já teve câncer de pele. O filtro solar oral e o melasma também eu associo, porque ele vai ajudar a amenizar o câncer de pele, mas ele não substitui o protetor tópico. Mas ele ajuda a diminuir o câncer de pele, porque ele é antioxidante e ajuda a rejuvenescer. Eu gosto bastante. Existem medicamentos orais que ajudam nesse rejuvenescimento, a amenizar, né? Porque o processo do envelhecimento é constante, mas ajuda a amenizar. Além desses tratamentos convencionais que o paciente pode fazer em casa, existem tratamentos estéticos, com aplicação de algumas substâncias, botox, preenchimento. Hoje está na moda o uso de bioestimulador do colágeno, que são a gente aplica injeções na pele, na derme, na epiderme, que eles são precursores, estimula a célula, o fibroblasto, a produzir colágeno. Então ele vai ter um efeito permanente, que até a mídia usa o marketing poupança de colágeno, que está na moda. Nada mais é do que o uso de bioestimulador do colágeno, que são algumas substâncias como hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático, os mais comuns, que fazem esse estímulo do fibroblasto e realmente é uma retração da pele, uma melhora do colágeno. Existem lasers de vários tipos, são inúmeros lasers. Tem que ter cuidado, laser. Se a pessoa tem melasma, porque pode piorar, tem laser específico para melasma, mas uma grande parte pode pigmentar mais. Ter cuidado com queimadura, né? Sensibilidade ao laser. Existe radiofrequência, que também estimula o colágeno e melhora o rejuvenescimento. Existe hoje um tratamento que está muito na moda, é o Ultraformer, que é o ultrassom microfocado. Então ele também tem um efeito bastante intenso nessa produção de colágeno, melhora do contorno facial, tanto da face quanto do corpo. Existem inúmeros tratamentos, mas o primordial, para um básico, para quem até não tem condições, mas o que é que ele pode fazer para amenizar, o principal, os pilares básicos, é uma hidratação adequada, uso de algum hidratante no rosto, de acordo com o tipo de pele. Se for um hidratante para pele, se a pele for oleosa, tem que ser um hidratante que não deixa a pele mais oleosa, um hidratante mais seco. Filtro solar, uso de vitamina C tópica ajudaria, que ele serve como hidratante e antioxidante, que em geral também não é tão caro, a pessoa pode ter mais acesso. Então, hidratação da pele, uma vitamina C tópica e filtro solar já ajuda bastante na prevenção do envelhecimento. E pode associar algum creme específico
à base de ácidos retinóicos, glicólicos, que ajudariam a rejuvenescer à noite. Seria uma coisa a mais. Esse é o básico para quem quer ter uma pele saudável, porque na realidade pele bonita é pele saudável, né? Exato, é verdade. Está conosco o José Sinésio, ele deseja um bom dia para você também, viu, Zezinho? É o Zezinho de Barbalho, o José Sinésio, que deseja um bom dia a todos que fazem o programa Dicas de Saúde. Feliz domingo para você também, Zezinho. A acne, ela tem um problema quando atinge o rosto, né? Porque o rosto é o principal, assim, é o mais exposto, é o cartão de visita de todo ser humano. E algumas espinhas, alguns cravos, espinha, acne, deixam as manchas permanentes. Esses produtos que você falou aí, alguns se dão também, né, para melhorar, ou tem coisa específica para acne no rosto? Claro, esses produtos que eu falei, retinóides, ácido glicólico, eles já ajudam a amenizar a acne. Existe, claro, alguns tratamentos mais específicos só para acne. Esses, além da acne, que ele vai equilibrar a oleosidade da pele, vai clarear, vai rejuvenescer, mas existe. A acne ocorre um desequilíbrio da flora e um aumento do Propionibacterium acnes, que é uma bactéria. Mas não é só bactéria, então antigamente se usava só antibiótico e fica às vezes crônico. Às vezes a gente tem que associar um antibiótico para dar uma amenizada naquela população de bactérias, mas tem que controlar a oleosidade, porque a acne só existe quando há aumento da oleosidade da pele, seborreia, que nós chamamos. Então às vezes tem que controlar essa seborreia, usar produtos que não aumentem a oleosidade da pele e que diminuam. Lavagem adequada de 2, no máximo 3 vezes ao dia, porque também mais de 3 vezes ao dia aumenta a oleosidade da pele, estimula mais e piora. Às vezes excesso de limpeza pode também piorar, assim como a diminuição. Alguns alimentos podem estar associados à acne, como alimentos de alto índice glicêmico, carboidratos, açúcares, doces, massas da farinha branca, pão, e derivado de leite de vaca. Leite e seus derivados são muito associados à acne. Tanto faz se o leite desnatado como não. Tem a ver com o hormônio que dá às vacas para produzir em grande escala. Então, principalmente os leites industrializados, que aquele gado recebeu hormônio, né, para produzir. Então, ele tem bastante associação com o aumento da seborreia e da acne, esses derivados de leite. Além disso, por exemplo, sorvete, refrigerante, né, chocolate, não é por causa do cacau, é por causa do leite e do açúcar que tem dentro do chocolate. Então, se você tomar um chocolate meio amargo, 70% cacau, ele tem menos associação com acne. Outra coisa que está muito em moda e que aumentou bastante a acne são os suplementos de academia. Esses whey protein, esses suplementos nutricionais de academia, há um aumento da seborreia, um estímulo da testosterona e aumenta bastante a acne. Olha aí, tudo isso que por um lado tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens, aí tem que equilibrar. Tem um áudio, 2 áudios, não é isso, Pedro Lucas? Vamos ouvir o primeiro, pergunta. Bom dia, o programa hoje está excelente. Eu gostaria, se desse tempo, a doutora falar a respeito de uma mancha, uma mancha, por exemplo, no tórax, de um homem. O ideal é que faça uma cauterização. E a outra coisa é, se der tempo, ela falar sobre o laser de CO2. Bem, manchas depende da idade do homem. Em geral, algumas manchas que causam em tórax, se for um homem mais velho, acima de 60 anos, às vezes até jovem, se for melanose solar, que é como se fosse uma sarda maior, que é o melanose senil, pode ser feita uma cauterização, só que é uma lesão benigna. Se for queratose seborreicas, também pode fazer cauterização, mas é benigno, é mais por estética. Tem que avaliar se aquela mancha a pessoa quer tratar esteticamente ou se ela tem alguma chance de desenvolvimento de algum câncer de pele.
O laser de CO2 fracionado é um laser muito bom, um laser ablativo que melhora bastante, ajuda a rejuvenescer, principalmente ele é muito bom para cicatriz de acne, pessoas que têm muita cicatriz na face e cicatriz em geral, e rejuvenescimento, rugas, ele ajuda bastante. Tem que às vezes aplicar um pouco de anestesia e há uma descamação da pele e uma retração. Realmente é muito bom para o rejuvenescimento. Às vezes o CO2 fracionado não é muito bom para mancha, principalmente melasma. Manchas normais do envelhecimento sim, mas o melasma ele pode piorar um pouco. Esses cremes anti-idade, será que realmente funcionam ou é só ilusão mesmo? Bem, os cremes anti-idade funcionam. Eles são utilizados com bases que eles são absorvidos pela pele. Não é todo tipo de creme que vai ter absorção pelos queratinócitos, pelas células da epiderme. Mas, em geral, esses cremes que são feitos para rejuvenescer, eles têm essa absorção e ajuda a amenizar, a prevenir. O hidratante ajuda a prevenir, a vitamina C ajuda a prevenir o envelhecimento, a clarear um pouco. Mas eles têm ação, diferentemente de cremes para celulite, que o efeito é menor, que não tem tanto efeito. Por quê? Porque a celulite está lá embaixo, na hipoderme, né? A camada mais profunda, junto com gordura, não tem tanto efeito. Mas nessas rugas, nas linhas finas de expressão, flacidez, alguns cremes têm um efeito sim. Se não usasse, talvez seria pior, né? O envelhecimento seria maior. E existem alguns ácidos comprovadamente eficazes, como eu falei, retinóico, glicólico, cônico, alguns ácidos que eles são clareadores e rejuvenescedores e têm efeito só no uso tópico mesmo. A vitamina C, eu quero falar aqui que tem de ter cuidado, a vitamina C tópica, porque existem milhões de produtos aí que prometem muita coisa em relação à vitamina C. A vitamina C ela só tem efeito no máximo até 20% se usada topicamente. Acima de 20%, ela não vai ser absorvida pela pele e pode ter um efeito tóxico em excesso. Obstruir os poros, causar acne. Então a vitamina C, com a dose muito elevada, ela pode hidratar o folículo e aumentar a quantidade de espinha. Então a vitamina C tópica de 10% a 20% é suficiente, e quem tem acne no máximo 10%, porque ela pode aumentar a acne. Muito bem, então aprendendo com a doutora Tamara Abrantes tudo sobre pele. Houve um impacto muito grande a chegada do medicamento que é a base de vitamina A, o nome chegou com o nome de Roacutan. Lembro que havia um receio, encaminhavam para um médico hepatologista para saber se a pessoa podia usar. Depois desses anos todos, e ele já difundido, já está na rede pública, já não é tão de difícil acesso, ainda há alguns riscos, alguns problemas, ou o tempo já mostrou que é uma medicação segura, que a maioria das pessoas, dos jovens, pode usar? Sim, a isotretinoína, que é o derivado da vitamina A, ela causa a atrofia da glândula sebácea. Ela diminui o tamanho dessa glândula que já está hipertrofiada de tanto inflamar na acne. Então, por exemplo, não é só a bactéria, a glândula está aumentada, por isso que ela aumenta a seborreia, a oleosidade. Então o Roacutan ela vai diminuir o tamanho dessa glândula e atrofiar. Existe um cuidado adequado, tem que ser feito uns exames anteriormente para ver se está tudo bem no fígado, colesterol, triglicerídeo, e em torno de 1 a 2 meses a gente repete para ver se não houve alguma alteração. Se vai ter um controle adequado, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, se o paciente for tudo bem, não tiver alteração, em geral o tratamento é totalmente seguro. Algumas pessoas podem alterar da insuficiência hepática, tem casos, né, mais graves, mas é raro, é bem mais raro. Se tiver o controle adequado, com
seguimento de exames periodicamente. Em geral, a gente diminui a dose do medicamento, ou suspende, e isso não acontece. O importante é que ele não seja associado à bebida alcoólica. E o principal efeito da isotretinoína é porque ele é teratogênico, ele causa malformação no feto. Então, na mulher, a gente tem que ter um cuidado maior, porque ela não pode engravidar durante o uso e nem 2 meses após. Ela está liberada só depois de 2 meses do término do Roacutan, que é a isotretinoína, pelo risco de malformação fetal. É um dos principais. E ele pode também aumentar colesterol, triglicerídeos. E alguns casos têm associação com depressão, mas isso é mais raro. Mas, em geral, um tratamento muito bom. Houve até uma polêmica aí que o Roacutan diminuía, afinava o nariz. Ele não tem muito esse efeito. O que acontece é que, como ele tem pessoas que têm o nariz um pouco maior, devido à glândula que chama rinofima, ou devido à rosácea mesmo. Então, aquela glândula é bastante dilatada, ele tem muito cravo no nariz. E aí, quando diminui o tamanho daquele cravo, aí dá uma sensação de que o nariz ficou um pouquinho mais afilado, mas não é porque ele diminuiu o nariz, é porque, na realidade, a pessoa que tinha o aumento da glândula sebácea, entendeu? E aí a pele ficou mais fina, afilada, no todo, mas... E aí ele não tem esse efeito. E as pessoas estavam atrás do Roacutan, achando que afinar o nariz igual a cirurgia plástica. Puxa, na realidade não é isso. Seria bom demais, né? No caso, sempre tem medicina natural, plantas, raízes, loções naturais, fitoterápicos, para tudo na medicina, muito pra pele, né? Muito pra pele, a gente vê o pessoal colocando coisas na pele. O que é bom na medicina natural já estão sendo utilizados nesses cremes, nesses produtos dermatológicos, ou ainda tem muita coisa em estudo, muita coisa que ainda está para sair? É confiável uma pessoa seguir só a área natural e deixar de lado a medicina tradicional, que já descobriu vários fatores importantes nessas plantas em relação a rejuvenescimento da pele? Bem, os produtos naturais eles têm seus efeitos, tanto que os produtos sintéticos, industrializados, às vezes é derivado de uma planta. Só que o que é que acontece? Ele foi feito estudo, ele tem a dose adequada, está esterilizado, é um material seguro, já foi visto os efeitos colaterais, e muitas vezes a pessoa usa muito produto natural e ocorre uma alergia, uma dermatite de contato. Às vezes aquele produto ele é bom, mas ele ali está junto de outras coisas que aquela planta tem. Ela não foi isolada, aquele extrato. E aí aquele outro produto causou uma alergia, entendeu? E tem muito isso, de ter muita alergia, dermatite de contato em relação ao produto natural, usado assim in natura mesmo. Claro que existe, por exemplo, a babosa, que é a aloe vera. A aloe vera é retirada da babosa, ele é altamente hidratante, já é comprovado que ele é um ótimo hidratante para o cabelo, para a cicatrização. Só que quando você pega aquele produto só ali, ele não tem só aloe vera, ele tem outros produtos da planta, outras coisas que podem irritar. Quando o produto é feito, manipulado, numa farmácia de manipulação ou sintético, ele vai tirar só o extrato benéfico daquela planta, entendeu? Então, por exemplo, o ácido fítico, que ele é retirado do arroz, o côgico também, entendeu? Mas a gente não pega, foi retirado só aquele princípio ativo que é benéfico para a pele e sem os que causam toxicidade. Mas quase todos, eu uso muito óleo de semente de uva, óleo de amêndoas doces, tudo é natural, né? O ácido glicólico, que é excelente para rejuvenescer e clarear, para esfoliar a pele. Ele é um derivado da cana-de-açúcar. Muito bem, Doutora Tamara Abrantes, agradecer sua presença mais uma vez. Muito obrigado. E não deixe de deixar claro, eu posso ter errado alguma coisa, no telefone, no endereço para o pessoal procurar
seus serviços profissionais de dermatologia. Certo. Obrigada também ao convite por estar nessa manhã, domingo, conversando sobre o câncer de pele, que representa 30% dos cânceres no Brasil, é o maior incidente no mundo e no Brasil, né? Na frente de mama, próstata, de todos os tipos de cânceres. É importante seu diagnóstico precoce e prevenção, principalmente agora, período de verão, a pessoa vai pra praia, né? Calor maior. Então, eu recomendo cuidados, uso de filtro solar adequado, ficar na barraca, evitar excesso. Tudo na vida é um equilíbrio, evitar o excesso. E associado aos cuidados com o Covid, porque a gente ainda não está livre, né? Principalmente com essa nova variante. Provavelmente agora vai ter as pessoas vão ficar mais, né? Porque passou muito tempo em casa. Eu acredito que as praias vão estar mais lotadas, né? Os banhos, as piscinas. Então, redobrem os cuidados com álcool em gel, uso de máscara, mesmo com vacina. Eu atendo na Doctor Center, na Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, 172, Lagoa Seca, e o telefone é 3115 1000 88, o código, e o WhatsApp 98146 7000, 98146 7000. E é importante ressaltar que, independente de produto que use rejuvenescimento, o importante é ter a pele saudável. É isso aí. Muito obrigado, doutora Tamara Abrantes. Obrigado, Pedro Lucas. Você, ouvinte, vocês vão ficar agora com a missa, né? A missa transmitida aqui na FM Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente 7 da manhã para mais dicas de saúde. Dicas de saúde.